Deixa eu te falar uma coisa que quase ninguém tem coragem de falar pra vocês, jovens e adolescentes. Hoje eu vou usar esse termômetro de 3 corações e eu quero saber como que tá o seu coração. Hoje em dia tem muitos comportamentos e muitas coisas que as pessoas chamam de normais, só que isso é um pecado e tá transformando o seu coração normal, um coração que Deus adora, num coração de pedra, um coração totalmente cauterizado que vai se afastando cada vez mais de Deus e você não ouve mais a voz de Deus. Então vamos ver esses níveis de corações aqui. Se o seu coração tá no 1, o normal, se o teu coração tá começando a endurecer ou se teu coração tá totalmente corrompido pelo pecado. Porque hoje em dia as pessoas tratam essa coisa que eu vou falar como uma coisa normal. Se todo mundo tá rindo, eu também posso fazer. Se todo mundo faz, eu vou fazer também, porque a Bíblia é coisa do passado, faz muito tempo que Deus mostrou a palavra dele e hoje em dia as coisas já mudaram, a gente tinha que atualizar a Bíblia, só que não, a palavra de Deus não muda e o seu coração pode estar totalmente cauterizado e é por isso que você não sente, não escuta mais a voz de Deus. E hoje eu vou te mostrar 7 pecados que a juventude está normalizando, só que é pecado e te afasta de Deus. Mas você pode pensar, esse vídeo aqui é um vídeo sem solução, eu vou perceber que eu erro e eu não tenho salvação? Não, eu vou te dar a solução, que você tem salvação sim, e que a partir desse vídeo você pode perceber esses pecados e cortar eles da sua vida. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson, e nesse canal aqui eu trago a teologia, a vida com Deus, de forma simples e desenhada, pra você entender aqui realmente como funciona a vida com Deus. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos pro vídeo. Em Hebreus 13, que o meu tripé tá comendo aqui, diz o seguinte: exortai-vos mutuamente cada dia, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O texto já tá falando pra gente que o pecado endurece o nosso coração. E tá falando aqui exortai-vos. Esse exortai-vos é tipo assim, alerta o seu amigo, alerta as pessoas. E esse vídeo aqui tá servindo como um alerta pra você. É Deus que te enviou ele. E exortar pro coração, porque o coração não se endureça. Talvez o teu coração esteja no nível 1, não tá endurecido, tá bem, tá tranquilo com Deus. Ou talvez o teu coração tava começando a rachar pra ele chegar ao ponto de totalmente se bagunçar e não escutar mais a voz de Deus. E a gente vai vendo que esse processo aqui, ele não começa do nada, tipo, você tá hoje normal aqui, amanhã você não tá ouvindo a voz de Deus. Não, é uns pecados pequenininhos, que eles vão aos poucos te fazendo caminhar aqui, pique, 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 pique. Você vai, o teu coração começa cada vez mais a se endurecer, até o ponto que ele se endurece completamente e fica difícil. E em Romanos 12 diz pra gente não se conformar com esse mundo, pra gente viver nele, mas não se conformar com as coisas desse mundo. A gente analisar, a gente ter o tato, ter a visão de Deus para saber o que a gente deve fazer e o que a gente não deve e como se portar nas situações. E só porque uma geração inteira normalizou um pecado, não quer dizer que ele é bom aos olhos de Deus. Não. Então, não caia nesse esfriamento espiritual. Vamos, a partir de agora, eu te mostrar os 7 pecados que podem estar te afastando de Deus. O primeiro pecado aqui no nosso primeiro ato é o excesso de dopamina, é o celular. Não, eu não tô banalizando aqui a tecnologia, a internet. Mas é o que? É você cansar o seu cérebro, não dar time, descanso pra ele. Porque toda hora você tá rolando um feed, toda hora você tá assistindo um vídeo curto, toda hora você fica de olho na notificação, você quer receber uma notificação pra dar aquela dopamina barata pro seu cérebro. Você não consegue ficar parado, você não consegue desligar. E quando você menos percebe, já é 2h47 da manhã e tu não fez nada. E o teu cérebro tá aqui, mortito, não consegue nem dormir direito de tanta ansiedade, de querer mais prazer. E qual que é o reflexo de tudo isso? É que você não consegue ficar quieto. Presta atenção se você não tem esses sintomas. Você não consegue ficar em silêncio, entender os seus pensamentos, entender o que está acontecendo na sua cabeça. Você não consegue se concentrar nas coisas, você não consegue se concentrar, sentar numa mesa para tomar café com a tua família. Você não consegue, porque o teu cérebro tá acelerado, ele quer aprender mais, quer assistir mais coisas. E isso nos afasta de Deus, porque no Salmos 46:10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Esse aquietai-vos aqui é parar, sossegar o facho. Só que hoje em dia a gente não consegue ficar nem 5 minutos parado para orar, para conversar com Deus, para falar com Ele. E isso bagunça a gente. E aqui nós acompanhamos já o segundo pecado aqui, que tá escondido aqui no tripé, foi proposital, que é o quê? É fazer piada com pecado, rir de piadinha suja. Começa a normalizar a luxúria, começa a normalizar palavrão, palavras que poxa, bagunçam tua mente, que não condizem com a conduta de um cristão. Normalizando tudo, zoando tudo, não levando nada a sério. Em Efésios 5:4 diz pra gente não estar em conversa indecente. Um filho de Deus não deve estar nessas conversas. E o que eu quero dizer aqui? São essas conversas que começam a banalizar o pecado, que começam a tratar o pecado como normal. Aos poucos, isso você vai internalizando na tua cabeça que vai sendo normal. Você ficar falando de traição,
Você ficar falando palavrão, você ficar fazendo fofoca dos outros, você ficar rindo de pessoas cometendo bullying, você começa a achar tudo isso normal e você percebe que vai contra os mandamentos, contra aquilo que Deus quer. E isso vai internalizando na nossa mente, como eu disse, e vai ficando tudo normal pra você. E quando você vê, você olha assim, fazer esse pecado até que não é tão ruim assim. E aos poucos, teu coração vai parando de sentir prazer nas coisas de Deus, porque você tá se afastando de Deus e o seu coração tá ficando de pedra. O primeiro pecado é a respeito dela que eu tenho certeza que você tem problema. A luxúria, a pornografia. Hoje em dia ficou tão normal que você tá olhando sempre uma porcaria na internet. Todo lugar que você olha tá sexualizado. Isso, quando a gente olha pro texto de Mateus 5:28, Jesus disse que só da gente olhar para uma mulher e ter desejo por ela, e isso se encaixa totalmente à pornografia, a gente já adulterou com ela. A gente já pecou com ela em pensamento. E olha o peso disso, olha o peso que isso traz para nossa vida. Olha com quantas mulheres você não viu por aí. Eu acho que isso pega talvez mais os homens, mas você, menina, que tá assistindo, se pega também, comenta aqui embaixo se isso é difícil para você. O quão isso é difícil. Todo lugar que você rola um feed tem uma cena obscena aparecendo pra você, e isso acorrenta teu coração, porque em 1 Tessalonicenses diz que Deus quer que a gente ande em santidade, buscando ser santo, buscando estar melhor cada vez, e ele fala pra gente buscar a santidade e fugir da imoralidade sexual. Olha o peso que Deus dá na palavra dele pra imoralidade sexual, ele diz pra gente fugir. Então, cara, isso acorrenta, aprisiona muito a gente, e hoje em dia o jovem normalizou isso a ponto de pensar, cara, é tão difícil, eu tô tão ligado com a pornografia que eu não consigo ser santo, eu não vou ser salvo. Não, cara, não se entrega assim, porque o pecado faz isso com a gente. Conforme a gente vai pecando cada vez mais, a gente sente vergonha e se afasta de Deus. Não, é aí que a gente tem que pensar e falar, cara, eu tenho que me aproximar de Deus para ele me limpar. E junto disso, já vamos pro pecado número 4, que é o palavrão. E eu tenho certeza que talvez você que tá assistindo, você não consegue conversar com seu amigo sem falar um palavrão. Sem falar uma sujeira, uma besteira. Sem falar uma coisa que remeta à sexualidade. E o porquê de tudo isso? Porque tudo tá ligado, você tá vendo, né? Tudo tá ligado. A luxúria aqui já liga pra lá e vai normalizando isso. E isso vai nos distanciando de Deus, porque na nossa cabeça isso vai virando normal. E uma coisa vai puxando a outra, um pecado vai puxando a outra e vai te distanciando de Deus. Então não é normal você falar um palavrão. Não é normal você... A Bíblia não deixa claro, tipo assim, palavrão A, palavrão B, palavrão C é pecado. Não, mas ela diz aqui em Efésios 4:29, que na nossa boca não sai nenhuma palavra torpe. O que é isso? Uma palavra errada, uma palavra que não condiz com a nossa conduta de cristão. E na maioria das vezes, faz uma análise aí, todo palavrão tem uma conotação sexual, é tudo por cunho sexual. Então você vê que é errado. No fundo, o Espírito Santo vai te tocar, essa palavra é errada, você não deve falar. Então é isso, se atenta a isso. É uma coisa que você tem que ver. Um pecado que talvez está escondido e você não perceba. Falar palavrão. Não normaliza isso. Um cristão não deve falar palavrão. E agora, vamos continuar para o nosso quinto pecado. O quinto pecado é o que Mateus 15:18 aqui. Que Deus fala, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que é? É aquele cristão que vive de aparência. Ele pode até ir na igreja, pode até postar um versículo, pode até postar uma mensagem bonita de Deus. Só que isso é só uma aparência. Porque quando ele tá sozinho, uma pergunta aqui que eu tava conversando com amigos e me mexeu muito comigo. Quando você tá sozinho, será que você adora ou não a Deus? Quando ninguém tá vendo, você adora a Deus mesmo? Porque muitas vezes a gente pode pensar assim, eu vou mostrar pros meus pais que eu adoro a Deus. Eu vou mostrar pro meu pastor que eu adoro a Deus. Só que no teu quarto, você está cometendo o terceiro pecado que a gente acabou de falar, a luxúria. Você não é um filho de Deus. Então não viva de aparência. Viva uma vida verdadeira com Deus. Não usa essa máscara de cristão no domingo e chega segunda-feira você tira ela. E você vira uma pessoa totalmente diferente. Não, para com isso. E isso já faz ligação com o quinto pecado. Com o sexto, desculpa. Que é, Deus é aquele nosso botão de emergência. Teve um problema, você apertou o botão para correr, para pedir ajuda para Deus. Deus me ajuda. Não. A gente tem que estar conectado com Deus a todo momento, a todo instante. Nas coisas ruins, nas coisas boas, a todo momento. Em João 15:5, diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Tem um outro vídeo que eu falei, que é Jesus é a videira, que fala muito bem disso. É que, cara, a gente tem que permanecer nele a todo momento, a todo instante. Porque quem nutre a gente, quem nutre, por exemplo, numa árvore aqui, ó, totalmente fora do script. Nessa árvore aqui tem os galhos, né?
Aqui, quem nutre os galhos é o tronco aqui que traz nutrientes da raiz. E Jesus é o tronco, é a raiz, é ele que nos traz nutrientes. Se a gente desconecta dele, cai aqui no chão, cara, a gente vai morrer. E não adianta, só nos momentos tristes, a gente clamar a Deus. Não adianta, isso não vai nutrir a gente de verdade. A gente tem que estar conectado com ele a todo momento. Então não normalize isso, de Deus ser aquele botão de emergência. Ah, minha família tá mal, tá doente, pã. Ah, eu tô com ansiedade, pã. Não. Todo momento glorifica e adora a Deus. Não esteja uma agenda totalmente vaga sem Deus, mas tenha uma agenda completa com Deus no seu dia a dia, a todo momento. E aqui não é pra você orar 1000 horas, toda hora você tá orando. Não, mas é você sempre lembrar de Deus a todo momento que você puder lembrar dele, ser dependente dele, entendeu? E esse daqui é o mais perigoso e o que se esconde na gente. Você amar o pecado mais do que a Deus. O problema não é você tropeçar, você cair, você lutar contra o pecado. O problema é você começar a justificar ele. Falar que, eu pequei porque eu sou humano mesmo. Perdão, Deus, me perdoa. Eu pequei porque é difícil. Essa atualidade é difícil. Eu pequei, Deus, me perdoa, tá bom? Eu pequei, mas até que isso não é tão pecado. Eu tô fazendo sozinho. Eu nem ofendo ninguém. Isso é amar mais o pecado do que a presença de Deus. É você brincar com o sacrifício que ele fez na cruz. Não justifica o seu pecado, não brinca com ele. Em Romanos 6,12, Paulo fala uma coisa mais ou menos assim: já que Deus morreu pelos nossos pecados e ele perdoa todos os nossos pecados, então eu vou brincar com o pecado para que ainda mais venha mais graça de Deus, que ele derrame mais graça dele, porque onde tem pecado, Jesus nos perdoa. Então eu vou ter um monte de pecado para Jesus me perdoar infinitamente? Jamais, não. Quem vive assim não tem o pensamento de uma pessoa salva. Paulo já estava alertando a gente aqui nessa questão. Então não justifica o seu pecado. Quem nasceu de novo, quem conheceu a Cristo, não tem mais lugar com o pecado. Não quer dizer que você nunca mais vai pecar, que você vai viver perfeito, não. Mas é que você vai viver fugindo do pecado. Você não vai viver feliz com o pecado. Em 1 João 3,6 diz o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Ele tá falando que a gente vai pecar, mas a gente não vai se gostar do pecado. A gente não vai viver uma vida sem arrependimento. Porque quem tá em Cristo, aqui nessa terra, vai cair. Mas não vai se alegrar com esse pecado, vai correr pros braços de Jesus e não vai justificar esse pecado para continuar pecando. Não vai ser um safado espiritual. Mas você pode estar perguntando: Alisson, ferrou pra mim. O evangelho não é pra mim. Sou pecador. Não tenho mais solução. Mas deixa eu te dizer, tá atrapalhando aqui, né? O evangelho não é pra pessoas perfeitas. O evangelho são para pecadores que serão transformados por Jesus. A gente, nesse mundo, depois que a gente aceita Cristo, que a gente é uma nova pessoa, que nasceu de novo, a gente vai ter luta. A gente vai ter dificuldades. A gente vai pecar. Mas o que vai diferenciar é se você vai entender que sem Deus a gente não é nada, porque a gente pecou contra ele. Então o que a gente faz? A gente vai fazer o que tá em 1 João, que diz: se a gente confessar o nosso pecado para Cristo, ele é fiel para nos perdoar. E a partir disso a gente vai viver uma vida de arrependimento. A gente entende que só Cristo perdoa os nossos pecados. E a partir daí a gente vai viver uma vida de gratidão pelo que ele fez na cruz. Você vai cair. Mas o que vai diferenciar é se você vai ficar deitado no pecado ou se você vai subir correndo para os braços de Jesus e falando: Jesus, me perdoa por esse pecado. Eu quero me arrepender e não quero mais cometer ele. Entendeu? É a gente ter essa noção. E viver em gratidão para Deus, desenvolvendo a nossa salvação no dia a dia, fugindo e lutando contra o pecado. E o perigo maior é você alimentar esses pecados e cada vez mais se distanciando de Deus. Não se distancia. Não se distancia dele. E eu vou fazer uma oração breve aqui pra gente. Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe e não nos deixe acostumar com o pecado. Não deixe a gente criar esses pecados de estimação que nos afastam de Ti. Mas que o Senhor toque os nossos corações, revele para nós os pecados escondidos que nós estamos cometendo, para a gente pedir perdão e confessar para o Senhor nos perdoar, e a partir daqui a gente tá de coração aberto para viver uma vida de arrependimento, onde a gente pode até cair, mas a gente vai se arrepender e correr para os seus braços, onde no dia a dia a gente vai buscar uma vida de santidade, para te honrar, te glorificar pelo que o Senhor é, o nosso Deus que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está nos aguardando na eternidade. Então transforma os nossos corações, não deixa o nosso coração ficar de pedra, não deixa a gente se acostumar com o pecado, mas que a gente venha ter uma vida com o Senhor, fugindo do pecado. Mais leve aqui, mas sabendo que o nosso dever é se arrepender e fugir do pecado, e não ter eles de estimação. Assim nós te oramos em nome de Jesus, amém. Galera, e se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e comenta aqui também embaixo uma experiência, uma sugestão de vídeo, o que você achou desse vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Alisson, um beijo, até mais e tchau.